CPI da pandemia no Senado incluiu ontem o nome, como a gente tem falado aqui, do governador Wilson Lima e do ex-secretário de Saúde estadual Marcelo Campelo. O ex-secretário chegou a ser preso, o governador só não foi porque o STJ lá atrás disse que não era momento, mas a PF pediu a prisão dele também. Para entender quais serão os próximos passos e como esse indiciamento pode pesar para o governo do Amazonas, nós convidamos o cientista político Elcio do Carmo, que já está ao telefone conosco. Bom dia, cientista político Elcio do Carmo, como vai o senhor? Aliás, ele está no Zoom Oi, oi, também. oi, oi. Oi, bom dia, tudo bom, Patrick? Tudo bem? Muito obrigado por atender a nossa Sempre, equipe. A gente sabe dos sempre um seus prazer, compromissos. Patrick, bater um papo com você e Muito com o obrigado. telespectador Muito da, do- obrigado. da Rede Diário. A gente sabe que o seu tempo é muito curto, porque o senhor tem muito trabalho, inclusive é convidado por outras emissoras também, tendo em vista a sua sabedoria nesse tema. Mas cientista político, e a partir de agora, hein? Nomes incluídos, eu me refiro à questão regional, local aqui, do governador e do seu ex-secretário de saúde do estado. Mas e agora, hein? Com essa lista já definida de indiciados, o que pode acontecer daqui para frente? Olha, hoje vai ter a entrega, né? Vai ser um ato solene à Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado, da CPI, né? Da CPI da Covid, vai entregar à Procuradoria-Geral da República. Eu entendo, sabe, Patrick, que são muitos os caminhos é, que, que poderão ser percorridos. Primeiro, eu vejo a CPI, isso de forma ampla, tá? Eu Sim. acredito que foi a CPI mais mediatizada que nós já tivemos. E quando eu falo mediatizada, eu utilizo no sentido positivo do termo. Quanto mais luz do sol, melhor para o eleitor, para o cidadão, né? Quanto mais claridade, melhor. E aí, eu vi que no relatório final, o, o relator, Renan Calheiros, ele foi assessorado por um grupo grande de pessoas, né, inclusive professores lá de São Paulo também, né, e membros da OAB, mas ao votar o relatório final, ele foi inserindo pessoas. E há, inclusive, indiciamento do presidente da República por crimes que seriam de competência, teoricamente, de competência do Tribunal Penal Internacional. Então, eu acredito que, ao receber esse relatório, a Procuradoria-Geral da República dará uma boa peneirada nos próximos 30 dias, vai ser um mês aí de uma boa peneirada, ou quase isso, né? É claro, ocorreram decisões do calor, né, do debate da CPI, e o que nós, cidadãos, queremos é que essas decisões sejam elucidadas. Esse é o objetivo maior. Exato. O que nós queremos é exatamente isso que você falou, sabe? Tudo isso é É luz elucidado. do sol, né, Patrick? É, Luz do sol. é isso E aí. aí eu acredito que não cabe, pelo menos esse é o meu entendimento, enquanto advogado, né, enquanto cidadão, acima de tudo, eu diria que não cabe nenhum julgamento precipitado e tampouco cabe lavar as mãos e deixar como está para ver como é que fica. Então, espero que isso seja averiguado de fato e que os culpados sejam punidos. O que não pode esquecer que pessoas morreram asfixiadas no Amazonas e no Brasil. Bom, o governador ele teve a oportunidade de ir à CPI, mas amparado pelo STF, ele preferiu não ir. O Marcelo Campelo foi naquela situação. Então, em se tratando do Wilson Lima, que não, que foi indiciado, como é que o senhor vê a situação dele, já que ano que vem é ano de eleição também? Eu diria, sabe, Patrick, que nem eu, nem você, nem o telespectador que nos observa agora gostaria de ir a uma delegacia prestar depoimento. Gera um constrangimento. Imagina você sendo indiciado. E claro que ninguém quer, né? Eu volto a bater na tecla, sabe, Patrick, do estado da inocência. Acredito que este indiciamento do governador, é claro, se ele tivesse que escolher, ele iria dizer, claro que não. Agora, já houve uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. Isto é uma ação prevista constitucionalmente, prevista legalmente, tem uma lei de 99 que prevê esta ação, na qual, Patrick, é isso que, por vezes,
o cidadão comum não compreende. O Supremo Tribunal Federal, que é a Corte Maior, já tinha decidido que governadores, e aí entra o governador Wilson Lima com o governador Jorge Leite do Rio Grande do Sul, pode ser o governador do Distrito Federal, do Rio de Janeiro, da Bahia, de qualquer país, de qualquer estado da federação. Eles não seriam investigados em comissão parlamentar de inquérito do Congresso Nacional, não seria a competência adequada. Então, amparado nessa decisão, que é uma decisão legal, se nós pegarmos o devido processo legal, está tudo dentro da legalidade. O governador Wilson Lima não foi e nenhum outro governador foi. Nós não vimos aquele que era governador do Rio de Janeiro, Witzel, ele foi, né? Ele não era. Não, ele não era mais governador, mas ele foi. Pois é, ele estava afastado, então não pode dizer que foi um governador. Nenhum governador em exercício foi. Por quê? Porque houve uma decisão do Supremo nesse sentido. Então, eu lembro que até os 45 minutos do segundo tempo não tinha no relatório do senador Renan Calheiros o nome do governador Wilson Lima e de nenhum outro. Aí houve uma pressão do senador Eduardo Braga, que fazia parte, membro titular, né? É um senador com voz e voto marcante lá no Congresso Nacional, e Renan Calheiros, o relator, resolveu inserir o nome de Wilson Lima, né? Enfim, a gente vai ver aí, eu acredito, o que eu gosto de salientar, viu? Dar o devido processo legal. Acredito que a PGR, obedecendo uma decisão do Supremo Tribunal Federal, irá excluir, porque eu coloco, e isso aí não quer dizer que seja inocente ou que seja culpado, apenas é que não é um instrumento adequado para averiguar qualquer governador do Estado. Mas eu estou entendendo perfeitamente o que o senhor está colocando, eu não sei se eu fui claro. Tá sendo muito claro, inclusive é como o senhor de fato colocando as coisas como elas são. Elas são. Agora, mas não pode investigar o governador, mas pode fazer o que fez com o presidente Bolsonaro? Indiciá-lo? Olha, a CPI, aí é que está. Veja bem, as pessoas ultra-inimigas e adversárias do presidente Bolsonaro, elas batem palmas igual foca para todas as decisões da CPI. As pessoas que adoram, amam o presidente Bolsonaro, elas vão dizer, não, aquilo é tudo um absurdo. O mesmo ocorre em relação ao governador Wilson Lima. Só que o governador Wilson Lima, tanto ele quanto todos os demais governadores, estão amparados por uma decisão do Supremo que diz, olha, não pode averiguar governos estaduais, e sim federais. Então, nesse aspecto, cabe sim a averiguação de atos do governo federal. Uma das funções do legislativo, quando eu falo legislativo, eu estou falando o Congresso Nacional, tá? Senado Federal mais Câmara. Legislar, claro, e fiscalizar. Fiscalizar quem? Justamente o presidente da República, né? Então, agora, se aqueles crimes pela CPI ao presidente, se eles serão aceitos pela Procuradoria-Geral da República, aí é outra conversa. Eu acho que eles vão dar uma filtrada, porque tem ali decisões políticas também, isso aí ficou de forma clara. Eu ouvi ontem o vice-presidente, senador Randolph, dizer que eles vão procurar o Tribunal Penal Internacional. Eu desaprovo, eu vaio quando o presidente diz, olha, a vacina provoca AIDS, né? Ou deixa entender isso. Isso não é verdade, né? Mas ao mesmo tempo, eu acho que é uma forçação de barra querer levar ao Tribunal Penal Internacional. Eu só queria salientar, viu, Patrick, que o direito ele não é uma ciência exata. Então, é por isso que tem opiniões divergentes sobre vários pontos. Tem pessoas que vão dizer, não, caberia sim o governador Wilson Lima ser indiciado. Olha, se ele não foi nem investigado, como é que ele foi indiciado? Gera uma contradição forte aí, né? Então, como o direito não é exato,
ele permite dar uma margem de interpretação muito ampla. Bom, é muito importante, eu repito, ouvir o senhor, que é cientista político, que observa todas essas questões, todos os lados e dá a sua opinião. Agora, em relação ao STJ, onde lá o governador do Amazonas é réu, como é que o Sim, senhor... E lá é o local para julgar mesmo os governadores, né? perfeito, Isso pode perfeito. tornar o Wilson Lima inelegível ou vai se arrastar, se arrastar, se arrastar, entra a eleição e não acontece nada? Olha, eu diria que essa segunda hipótese é a mais provável, viu, Patrick? Porque é bom que os que nos acompanham tenham consciência, tanto eu quanto você, como todos que nos acompanham, e isso também seria levado ao presidente Bolsonaro, ao governador Wilson Lima, ao deputado XYZ. Nós gozamos do que nós chamamos aqui no Brasil, isso existe em todos os lugares civilizados do planeta, da presunção de inocência. Então, uma pessoa, enquanto ele ainda não foi condenado, ele ainda não foi julgado, então ele é inocente. E na ação lá do Superior Tribunal de Justiça, que você se referiu, são muitos réus. Eu diria que se ela entrar na fila e correr normalmente, como todas as ações, as pessoas que estão nos prestigiando nesse momento, Patrick, talvez algum tenha uma ação na justiça. Ele vai ter que aguardar um momento de ser julgado. Eu diria que esta ação, se correr dentro do trâmite normal, seria julgada, talvez, acho que 2024, por aí, né? Porque demora, não é assim tão rápido. Então, com isso aí eu respondo a tua ponderação, está mais para a segunda hipótese, né? De ocorrer as eleições e esta ação ainda não ter sido julgada. É isso. Bom, hoje então a entrega do relatório, né? A PGR e aos outros Perfeito, órgãos. sim, E na tua ótica, sim, a PGR vai fazer uma peneira, a peneira que eu falo, observar o com que está certeza, dentro, né, e o que não está dentro. Você já colocou, com né, certeza. Elcio, que essa questão do tribunal penal, lá de Haia, isso na tua avaliação não tem consistência, né? Eu entendo que não. Outros Uhum. colegas entendem que sim, Entendem mas que eu sim, entendo que né? não. Bom, É, vocês vão ter muito trabalho ainda com daqui certeza. pela frente com toda essa situação. E eu quero muito te agradecer, cientista político Você Elcio do Carmo, que eu o ouço dando entrevistas também em outras emissoras, sempre consultado em meios de televisão. Ele é um dos caras cientista político, que de forma bem serena, sem paixões, ele coloca o que ele entende do assunto. Mais uma vez, muito obrigado, Elcio do Carmo, cientista político, e tenha um bom dia. A gente espera falar contigo em breve. Obrigado, Patrick. Sempre uma satisfação bater papo com você. E, ó, para não dizer que não falei de flores, tive maior satisfação em conhecer o teu filho também. Um forte Ah, abraço. Tudo de muito bom. obrigado. Ele uma vez em casa comentou sobre você, dizendo que é uma pessoa muito correta na palavra, que não enrola nas respostas. Não faz aquela volta lá no muro da China para voltar para cá, para América Latina, não. Vai no assunto direto. Obrigado mais uma vez. Bom dia.